Bom dia, amores! Hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho sobre os cursos que eu tenho feito nesses dias. Como vocês acompanharam, esses dias eu fui para Goiânia fazer um curso lá. Eu peguei um voo bem cedinho, no mesmo dia, para chegar lá e começar a aula às 8 da manhã. Eu nunca tinha ido para lá. E assim que eu desembarquei, quando eu saí na área do desembarque, eu dei de cara com a Belém, que é uma padaria portuguesa que a gente ama, porque eles têm pastelzinho de Belém sem açúcar. Então, enquanto eu tava lá esperando a minha amiga chegar, a minha amiga famosa, a doutora Cíntia Rios, que eu já mostrei aqui para vocês também, eu sentei lá e fiquei tomando um cafezinho, comi um pastel de Belém sem açúcar, peguei um para ela para levar para viagem para ela ir comendo no Uber e eu postei. E eu achei muito legal que eles me responderam e me repostaram e falaram assim: "Te esperamos na volta para um cafezinho também". Eu achei isso tão fofo, tão cuidadoso e fiquei mais fã ainda da padaria, porque mostra um cuidado, um carinho com o cliente, né? Então eu achei muito legal e acho que a gente tem que valorizar muito as empresas e marcas que valorizam o cliente. Mas então foi isso. Cheguei lá direto, fomos direto para a aula, que já começava às 8 da manhã. E eu acho muito importante eu vim aqui contar para vocês o conteúdo desses cursos que eu tenho feito. Eu acho importante vocês saberem o que eu estudo, a minha opinião sobre os cursos que eu faço. E eu gosto de ter uma transparência em tudo que eu faço, para evitar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de entendimento errado do meu trabalho e até dos profissionais que dão esses cursos também. Porque a gente vê muito, né, críticas de pessoas que não sabem. Esse curso que eu fui fazer em Goiânia, em específico, era um curso sobre hormônios. E hoje, quando você fala em hormônio, a primeira coisa que as pessoas já pensam é em uso de hormônios anabolizantes para fins estéticos. Mas, na verdade, o conceito de hormônio qual que é? Hormônio é uma molécula química mensageira do seu corpo que transfere informações para suas células. E nós temos hormônios que realizam infinitas funções. Por exemplo, sono, crescimento, desenvolvimento, funções do metabolismo, reprodução, produção de energia, comportamento, humor, composição corporal, depósito de gordura e síntese óssea, e entre outras tantas funções. Então, o assunto é muito mais amplo. Hormônio é tudo, gente, no nosso corpo. Então, tem aquela brincadeira de que a gente fala que você é o que você come, ou o que você é, o que o seu corpo faz com o que você come. A gente pode acrescentar que a gente é também o que os nossos hormônios determinam que a gente seja. Então, lá no curso estavam presentes médicos de várias especialidades diferentes, clínico geral, ginecologista, urologista, dermatologista, nutrólogo, cirurgião plástico, todos os médicos querendo estudar e ter uma visão mais integrativa do paciente. Como eu falei, a atuação dos hormônios é muito ampla. Então, o estudo dos hormônios
não deve se restringir a apenas uma especialidade médica. Hoje, com o avanço da medicina integrativa, de olhar um paciente como um todo, todos os médicos devem estudar hormonologia a fundo, principalmente quem quer trabalhar com emagrecimento, composição corporal, porque, como eu falei, os hormônios têm ali a sua ação fundamental nesse processo de metabolismo, síntese metabólica, síntese de massa magra, queima de gordura e etc. A primeira aula lá começou com uma visão geral sobre os hormônios esteroides. Uma aula básica, geral para todo mundo. E o mais importante dessa aula que eu queria passar para vocês foi que eles bateram muito na tecla de que os hormônios funcionam como se fosse um sistema de chave e fechadura. O hormônio é uma molécula que, para fazer o seu efeito, se liga na célula, desencadeando uma resposta através de um sistema que se parece com um sistema de chave e fechadura. O hormônio vem e se liga, se encaixa naquela fechadura prontinha que tem ali para ele. Esse local onde ele se encaixa na célula se chama receptor. E cada célula tem muitos receptores, de 2.000 a 100.000 receptores. E então, para o seu corpo estar em harmonia, seus hormônios estarem fazendo o efeito que eles deveriam, é fundamental entender a importância da saúde, da qualidade do funcionamento desses receptores também. Vou dar 2 exemplos para vocês entenderem. O primeiro exemplo é o caso daquele paciente que tem muitas queixas, que pode se caracterizar uma síndrome de deficiência hormonal, mas o exame de sangue traz nível normal do hormônio. Então, qual é a explicação disso? A explicação é que o exame de sangue mede a quantidade de hormônio presente no sangue e não mede se esse hormônio está chegando na célula e ocupando o seu receptor, fazendo o efeito que ele deveria fazer. O segundo exemplo são alimentos e elementos que são desreguladores endócrinos. Eu já dei o exemplo aqui para vocês da soja, que imita o estrogênio. Esse elemento que imita o hormônio chega na corrente sanguínea e se liga nesse receptor. Ele encaixa, ele imita a chave. E ao ocupar esse espaço, ele impede que o hormônio de verdade chegue, se ligue e atue e faça o seu trabalho. O hormônio chega lá na célula para se ligar no receptor e não consegue. A garagem já está ocupada. Então, se considerarmos que temos receptores hormonais do fio de cabelo ao dedão do pé, conseguimos ampliar nossa visão nesse estudo e entender muitas patologias, doenças, queixas. Outro conteúdo muito legal abordado nessa primeira aula foi sobre a formação de todos os hormônios através da molécula precursora, a primeira molécula que dá origem a todos eles, que é qual? O colesterol. É a partir do colesterol que várias enzimas do corpo atuam, fazendo várias reações químicas. A partir do colesterol vem a pregnenolona, depois a progesterona, depois o cortisol, depois a testosterona, o estradiol. Todos eles começam
com uma única molécula, a primeira molécula, o colesterol. Por isso que hoje se discute tanto essa questão do colesterol. Primeiro, porque essas reações enzimáticas que transformam o colesterol em hormônio são realizadas através de enzimas que fazem parte de um conjunto chamado citocromo P450, que são enzimas que trabalham no fígado. Por isso, hoje se fala muito sobre o fígado que não trabalha bem e a necessidade do detox, graças ao uso de medicamento, álcool em excesso, resistência à insulina e obesidade. Essas funções do fígado ficam muito comprometidas e atrapalham essa conversão de colesterol em hormônio. Outro motivo que se fala tanto sobre isso hoje é por causa do uso indiscriminado das estatinas, que são medicamentos que matam o colesterol já lá desde o início. A primeira molécula já morre. E isso virou uma questão passional até. Muitos médicos demonizam as estatinas por causa disso, mas a verdade é que o certo é você usar o medicamento quando os seus benefícios superam os seus riscos. Então, quais são os benefícios? Quais são os riscos? Qual é o problema do uso contínuo de estatina no paciente errado? Vou explicar tudo direitinho para vocês. Primeiro, qual é o paciente certo que deve usar estatina, que o seu uso vai ser benéfico, que o benefício vai ser maior do que os riscos, os efeitos colaterais. 1. Paciente com esteatose hepática, gordura no fígado, moderada e grave por 60 dias, não é para sempre. E 2. Homens brancos com história de doença coronariana, com evento, com doença coronariana instalada. Nessas situações, os guidelines indicam que deve sim ser usado estatina. Isso é bem estabelecido, bem consolidado. Fora isso, o uso da estatina tem um efeito devastador, principalmente em mulheres. Mulheres que usam estatina estão fadadas a ter esses problemas que eu vou falar. Em termos científicos, médicos, a estatina mata uma enzima chamada hidroximetilglutaril coenzima A redutase. E isso atrapalha o ciclo do mevalonato no corpo, que é um ciclo que produz um substrato energético muito importante no nosso corpo, que é a coenzima Q10. Então, em termos médicos, o uso a longo prazo da estatina mata esses dois elementos que no final desencadeiam uma deficiência de coenzima Q10, que é um dos substratos energéticos mais importantes. Agora, para vocês entenderem, em termos leigos, a coenzima Q10 é como se fosse a vela do nosso carro. Sem a vela, o motor do carro não funciona. É a vela que faz o motor do carro funcionar. Então, se não tem, falta energia. Então, para matar o assunto, se o seu médico te passou estatina porque você tem indicação formal bem consolidada, definida de que você precisa tomar, ele tem que estar suplementando coenzima Q10 para você. Sem a coenzima Q10, vai faltar energia para o tecido muscular, vai dar inflamação
e a consequência vai ser dores musculares terríveis. Assim que você começa a suplementar o que está faltando, a coenzima Q10, as dores melhoram. E hoje a gente já sabe que existem vários tipos de colesterol, que o colesterol ruim, que aumenta o risco cardiovascular, é o LDL oxidado. E quem mais oxida o LDL é o açúcar. Por isso a importância de uma dieta antioxidante, pobre em açúcar. A segunda aula foi sobre terapia de reposição hormonal com implantes subcutâneos para homens, que é inédito aqui no Brasil. Essa é a primeira empresa que implementa essa prática aqui no Brasil para homens, mas nos Estados Unidos eles já têm mais de 30 anos. Outro hormônio legal que a gente conversou bastante foi a prolactina, porque hoje muitos pacientes procuram a gente no consultório com queixas de síndrome clínica de testosterona baixa e chegam com o exame laboratorial com a testosterona baixa no limite inferior. E quando você vai investigar, isso é provocado por um excesso de prolactina. Então, prolactina é um outro hormônio produzido no nosso corpo que, quando é em excesso, diminui a testosterona. E qual a causa desse aumento de prolactina? É muito comum, viu, gente? Tem muitos pacientes que chegam assim no consultório. A primeira causa que todo mundo lembra logo de cara é tumor. É o prolactinoma, um tumor na glândula que faz aumentar em grande quantidade a produção de prolactina. Mas esse tumor é relativamente raro. As causas mais comuns são estresse e uso de medicamento. Olha eles aí de novo. Principalmente antidepressivos. É enorme a quantidade de pessoas que sofrem desse efeito. E a terceira aula foi sobre terapia androgênica em mulher, implantes subcutâneos em mulheres, seguindo vários protocolos e guidelines, inclusive o protocolo de implante de testosterona em mulher já existe desde 2011. Mas eu vou precisar fazer um outro vídeo falando sobre essas outras aulas em um outro momento. A principal mensagem foi que devemos sempre procurar o balanço hormonal, que o desbalanço hormonal é que causa problemas, não o balanço, que os implantes são totalmente regularizados pela Anvisa aqui no Brasil, tudo certinho, tudo dentro da lei. E isso, um verdadeiro parque de diversões para quem gosta de estudar hormônio. Então, espero que tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, curte aí, comenta o que você achou, quais são suas dúvidas, suas curiosidades, o que mais você quer saber. Não se esquece de se inscrever no canal para receber sempre de primeira todos os vídeos que eu vou postar aqui. E é isso. Agora eu tô indo para San Diego esse final de semana fazer um curso de hormônios bioidênticos na Academia Americana Anti-Aging, A4M, e também vou contar tudo para vocês.